Eu vou falar hoje sobre algumas leituras que eu fiz em junho, ou que eu terminei em junho. No caso, a gente já tá indo pra agosto, né? Mas tudo bem. Aqui temos 3 livros e mais esses 2 físicos. Eu vou começar pelo primeiro que eu terminei, que foi A Lenda de Meneca. Fazia alguns meses que eu estava lendo ele, mas eu terminei ele em junho, então eu considero uma leitura de junho. Fiquei muito surpreendida com esse livro. Vou pontuar algumas coisas. Fui uma pré-adolescente fã de Percy Jackson. Estou acostumada com mitologia grega, mitologia romana, mas deuses hindus, isso aqui eu não conhecia. O que eu achei legal desse livro foi o glossário. Não sei se focou, mas aqui tem um glossário. E esse glossário é que nem o de Percy Jackson mesmo, que o Rick coloca nos livros, que é listando todos os deuses, todas as palavras que são diferentes, significado de cada coisa, ou poder, enfim. Isso que foi bem útil pra mim, porque quem é Shiva? Quem são os devas? O que é devas? Eu não fazia ideia, a mínima ideia sobre os deuses hindus. No final desse livro, a escritora ela coloca algumas observações também sobre a escrita dela. Rabo de gato passando, oi panda. Comecei esse livro sem saber que a lenda era uma lenda verdadeira. A escritora explica que justamente o livro é focado na Meneca, que não é a personagem principal dessa lenda. Aqui quem a gente tem de coadjuvante, que é o Kaushika, e eu não sei falar os nomes, tá? Então, como eu li, é como eu vou falar, perdão, algum erro. Ele, que é o coadjuvante aqui na história, e a Meneca, que é a principal. Mas na lenda original é o contrário, e a Meneca acaba realmente sofrendo no final. O final dela não é um final feliz. E aqui a gente tem um final mais interessante, um final onde a Meneca ela começa a realmente entender quem ela é, o que ela pode fazer, o que é dela e o que é do Deus que ela serve. Muito legal descobrir um pouco sobre outras culturas também, né? Uma questão muito diferente para mim foi que a questão dos deuses dos gregos e romanos, a gente vê eles, por padrão, como uma representação de uma pessoa. Traços humanos normais, entendeu? Na mitologia egípcia, por exemplo, que a gente consegue ver daí animais misturados com pessoas. E aqui a gente tem representações bem diferentes. Fulano tem pele verde, fulano tem pele roxa, fulano tá soltando fogo de dentro dele. Foi o primeiro livro que eu vi situado com pessoas indianas, tipo, puramente indianos e deuses, né? E isso foi muito diferente, porque considerando que a maior parte dos livros que a gente consome vai ser de uma cultura ocidental, a gente pode criar diversas imagens das pessoas na cabeça. Normalmente, tu vai imaginar alguém que é parecido contigo, não necessariamente na fisionomia, mas alguns traços parecidos, né? E justamente, eu claramente não sou indiana, então eu normalmente não imagino um personagem sendo indiano, e aqui eu não queria ter uma experiência menor do que o livro propõe. Eu me esforcei para imaginar os personagens com os traços, cabelos, roupas, tudo realmente da cultura. Para mim foi uma dificuldade um pouco grande, mas eu consegui e foi uma experiência bem legal. Até aqui, na verdade, deixa eu ver. A questão dos acessórios que eles usam, a questão da testa. Eles têm, né, cabelos muito longos e bem pretos. Foi uma questão bem legal, assim, de imaginação. A minha nota para ele vai ser um 4, porque eu acabei demorando um pouco para conseguir terminar ele. Eu tive um pouquinho de dificuldade de entrar na história e tal. Então, mais por isso, mas eu gostei da estrutura, do enredo, da história e da forma que a escritora lidou com a história da personagem. Próximo livro que eu li em junho, Armada até os Dentes. Esse foi o primeiro livro do Thales Cabral. Eu sou fã do Thales há alguns anos. Ele me acompanhou com as músicas, principalmente em períodos muito difíceis da minha vida. Então eu tenho um carinho enorme, gigantesco por ele. Foi o primeiro livro que eu comprei na pré-venda, foi a primeira coisa de pré-venda que eu acho que eu comprei, e eu fiquei muito feliz. Eu guardei as coisas que vieram junto com ele, mas veio uma carta e um negócio que eu coloquei na minha parede, que é tipo um posterzinho, e também veio um marca-página. O da Meneca também veio com marca-página. Aqui. Armado até os Dentes é um livro bem curtinho. Tu tira 1h30, 2 horas no máximo da tua vida e tu consegue ler ele. Ele se passa basicamente dentro da cabeça do personagem principal.
personagem principal é o Napoleão. Muitas pessoas comentaram muitas coisas sobre o livro de forma muito profunda. Só que, de verdade, eu acho que eu não sou uma leitora que entende 100% da profundidade das coisas. Então eu tive um bom momento. Eu sei que a intenção do Thales provavelmente não foi fazer um livro cômico. Eu dei muita risada, porque eu entendo o que estava passando na cabeça do Napoleão, mesmo que eu ache que esse livro ele foi feito muito para homens. E isso foi uma coisa muito legal de perceber. A história é sobre o dia do alistamento militar do Napoleão. Eu tenho um noivo militar, então o contexto do livro também me chamou a atenção, sabe? Eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu vou saber os termos e coisas diferentes que eles falarem lá dentro. Não necessariamente tu precisa ter esse background, mas eu tive, foi legal de ter. Mas a cada momento que eu li esse livro, eu pensava, cara, esse é um livro que eu queria que todos os homens na minha volta lessem. Eu queria que meus amigos lessem, que meu noivo lesse, que meus colegas de trabalho lessem. Uma questão aqui que fala sobre tanto vulnerabilidade quanto a sensibilidade e a liberdade de sentimentos de um homem. O Napoleão aqui, ele tem 18 anos, ele tá recém começando a viver a vida, saindo daquele momento onde ele é um menino para começar a ser um homem do nada. E aqui ele passa o dia inteiro no quartel, ele tem muito tempo livre ali para ficar pensando, e ele pensa sobre muitos momentos da vida dele. Ele fala sobre os medos, ele fala sobre as coisas que deixam ele ansioso, sobre os traumas, sobre os momentos que ele se sentiu abandonado e sobre os momentos que ele amava. E ele vai falando e falando e falando sobre todas essas coisas. E ele coloca justamente que entrar no quartel não faz nenhum sentido para ele. Ele vai ter que ser um cara que ele não é. Ele vai ter que agir de uma forma que ele não sabe agir. E o principal desse livro é a questão do medo. Não necessariamente sobre fazer algo, mas o medo de existir em si. Aqui nessa parte do livro, essas páginas elas são puramente sobre os medos do Napoleão. Ele fala que ele tem medo de se perder da mãe no supermercado, de não saber beijar de língua, de construções muito grandes, de perder o olfato. Ele tem medo de quebrar a cabeça, medo de ser motivo de piada. 30 milhões de motivos, 30 milhões de medos. E, na verdade, mostra justamente o quanto ele se conhece. Eu não sei quantas vezes vocês já pararam com um homem, ou vocês homens já pararam com vocês mesmos e pensaram o quanto que essa pessoa se conhece, o quanto que eu me conheço. Tem noção de como compartilhar essas coisas? O Napoleão, ele pensa muito e ele não fala muito. Essa é uma grande dúvida minha em relação a homens, que é o quanto que eles pensam e não falam, ou o quanto que eles não falam porque eles não pensam sobre. Não em todas as situações, em situações pontuais. Eu sou uma pessoa que clica muito na questão do feminismo. Mulheres, junto com esse tipo de pensamento, é inevitável pensar sobre os homens. Aqui eu vi uma liberdade de ser que nenhum homem na minha volta tem. De falar sobre os seus medos, de entender os seus medos, genuinamente ser honesto, às vezes. E eu coloco isso numa forma bem de quem você é. Você tem coragem de falar sobre quem você é? Sobre o que você vivencia? Essa é uma coisa que é muito ensinada para as mulheres. É uma coisa que é muito incentivada, que a gente compartilhe com as nossas amigas, que a gente fale para nossa mãe o que está acontecendo na nossa vida. Mas e o resto? É triste a falta de liberdade enquanto ser, assumir quem é, aceitar suas diferenças, aceitar ser diferente, aceitar o que é diferente, não ficar dentro de uma caixa específica. Não aceitar que a violência é o melhor, não aceitar que ser um artista, que ser alguém criativo, que ser alguém diferente vai fazer com que ele seja menos algo. Ele é escrito dessa forma, por estrofes, basicamente. O que foi bem legal, porque o Thales é cantor, né, e compositor. É uma questão bacana, assim, né, de comparar as artes também. Eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo atuando em teatro, né, mas eu estou acompanhando mais uma das artes dele. Foi uma experiência de leitura super bacana. Aqui atrás até fala sobre ser uma escrita explosiva e genuinamente tu vai lendo e vai lendo essas estrofes e vai vendo as informações que ele passa e do nada, bom, entendeu? Muito dinâmica e eu indico. Esse aqui eu vou dar 5 estrelas. Eu realmente gostei muito dele.
O próximo livro é Sob a Herança do Dragão, mais um livro brasileiro, então foi o segundo brasileiro do mês de junho. Esse aqui é o livro 2, livro 2. Tô amando esses livros, sério. No momento tem 2 publicados, a escritora tá escrevendo o terceiro, que pelo que eu vi é pra sair, tipo, ano que vem, eu acho. Mas eu tô apaixonada por esse livro, ele é muito bom. Eu quero falar sem dar spoilers, porque esse é o livro 2 e tem uma questão muito importante que acontece no final do livro 1, que é o que dá início a tudo do livro 2. Mas a personagem principal é uma princesa, sucessora do trono, porque o irmão mais velho dela morreu. Esse é o plot inicial do primeiro livro. E aqui no segundo livro a gente continua a história, mas de uma forma bem diferente do primeiro. O primeiro livro ele é basicamente dentro do palácio, e ali a gente tem o convívio dela com a família, o convívio dela com o pretendente dela, e daí as coisas começam a dar errado. É um plot twist no final de cada livro. No primeiro livro a gente tem um plot twist que envolve morte. No final do segundo livro, a gente tem um plot twist que envolve uma profecia. A forma que a escritora tá fazendo isso tá sendo encantador, porque te prende do início ao final. Eu li esse livro em um dia, eu li o primeiro livro em um dia. Só que isso está me consumindo, porque como que eu vou esperar agora um ano pra continuação? Como que eu vou fazer isso? Não sei, só sei que foi uma leitura maravilhosa, envolve personagens femininas muito fortes, personagens masculinos muito fortes, bons relacionamentos e maus relacionamentos, que são muito bem tratados ali. A reviravolta dos personagens foi escrita de formas muito boas. Vai vendo que uma coisa vai se conectando com a outra. Isso torna a leitura muito dinâmica e muito interessante, porque tu nunca sabe se aquele elemento que apareceu, aquela pessoa que apareceu do nada, será que ela vai ser importante em algum momento? Talvez. Descubra. Nota 10, entendeu? Não é nem nota 5, é nota 10. Eu adorei essa leitura. Adoro a questão dessa literatura mais clássica, literatura que, ai, sabe? Mas isso aqui livra a minha cabeça das dores humanas. Indo para um livro que não é tão fora da nossa realidade, porque ele é ambientado eu tô procurando o livro, tá? Porque o livro é ambientado na nossa realidade aí de trabalho, de relacionamento, blá 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 blá, relacionamentos reais. A gente tem com a capa horrível, essa capa feia, o erro. Ai, de verdade, vamos nos poupar da dor, né? Pronto, bem melhor essa capa. Off campus, né? Assisti a série, daí eu pensei, bem, já vi a temporada do Garrett, não vou ler o livro. Já sei tudo que vai acontecer, na teoria, porque eu vi que mudaram bastante coisa, né, pra série. Mas eu queria começar a partir do segundo livro, então eu li o segundo e o terceiro livro, e esses são os outros 2 livros do mês. Que é sobre o Logan, aparentemente o melhor personagem de todos os garotos. Eu gostei bastante desse livro, gostei da dinâmica que os personagens tiveram e a construção do relacionamento deles, mas eu não sei como que eles vão trabalhar isso na série. A série vai colocar esse livro como terceira temporada, apesar de ser o segundo livro. No entanto, tem algumas coisas importantes que acontecem que eu não sei se eles vão tratar. Mas de qualquer forma, eu achei legal. Bem livro de garota, sendo bem sincera. Eu tenho quase certeza que quando eu tinha 12 anos no Wattpad eu devo ter lido alguma coisa bem parecida com isso aqui. Só que, sei lá, com Cameron Dallas da Macon como personagem principal. Não é necessariamente um livro que eu indico. Os outros eu indico. Esse aqui eu indico. É um livro de leitura rápida. Eu tenho quase certeza que eu li em 2 dias. Esse segundo livro eu leria de novo, tá? Agora, jogo, entendeu? Eu não gostei. Ai, não me pegou, sabe? Não me fez gostar dele. Eu achei zero profundo o relacionamento deles. Achei, assim, alguns momentos são muito bonitinhos. A maior parte do livro não é. Eu não vou nem falar sobre o que é a maior parte do livro, que vocês que têm uma noção sobre já devem bem saber. Algumas coisas que já aconteceram na série, que foram mostradas na primeira temporada, e que acontecem, tipo, sei lá, depois da metade da história. Como que eles vão tratar isso? Só Deus sabe. Eu acho que a dinâmica da série tá bem mais interessante pro relacionamento deles. Eu acho que o Jim tá muito mais respeitoso. Ele não é um cara desrespeitoso, mas ele é passado.
E eu não gostei disso. Eu não me senti confortável lendo algumas coisas, porque eu achei o cara muito passado. Então, por conta disso, eu consegui me identificar um pouco mais com a personagem, que é par romântico do John Logan, do que com a Ali. Definitivamente não me entendo nem um pouquinho com a Ali, exceto o nosso corte de cabelo que é parecido. No entanto, ela tem bem menos personalidade no livro. Então, não sei o que esperar. Esses foram os meus livros de junho. Não vai ter vídeo sobre os de julho porque eu não li nada. Julho eu tirei pra terminar coisa da faculdade, que tava lotada. Então, vamos ver se em agosto a gente consegue ter um fluxo de leitura melhor pra gente trazer mais um livro desses. Beijo, amoras!